Jornal Não é Zona na Leste, o podcast. Eu estou inaugurando e é um prazer imenso ter convidado aqui a minha amiga Nayara e o Lucas e a Letícia. Bom, no primeiro episódio eu fiz questão de convidar a minha amiga Nayara, né? E eu gostaria que você se apresentasse, Nayara. Olá a todos, meu nome é Nayara, eu sou social media, minha comunicação é uma comunicação integrada, trabalho também com fotografia e tenho uma agência que é a Violeta Publicidade. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho dessa área de negócios, de empreendedorismo. Perfeito. E claro, para estrear o podcast eu convidei o Lucas e a Letícia, né? E eles irão contar um pouquinho da história de superação, né? Um breve resumo, eu conheci eles no shopping, né? Eles estavam vendendo brigadeiro ali. Eu estava com minha namorada e stalkeando o Instagram deles, eu acabei vendo uma história ali que me comoveu, algo, né, bem curioso, né? Eu gostaria que hoje eles expandissem, né, essa história e também falassem um pouco da superação, né, as questões de familiares também, né? E um pouquinho do empreendedorismo que nós vamos puxar esse gancho, né, Nay? Sim. Bom, e eu gostaria já que vocês se apresentassem, né? Olá, meu nome é Lucas, tenho 27 anos. Atualmente estou entrando nesse empreendedorismo aí com a minha noiva Letícia, né? E contar mais sobre a nossa história, sobre o que aconteceu, entendeu? Isso aí. Perfeito. Letícia? Pode Olá, falar. gente, boa tarde, tudo bom? Me chamo Letícia, eu tenho 26 anos, né? A gente é novo nesse ramo de empreendedorismo, né? A gente começou com brigadeiros, hoje a gente tem uma surpresinha para contar para vocês. Saímos da produção, gente. Bom, legal. Eu separei aqui um mini roteiro, tá? Não precisa seguir a risca, tá? Sim. Mas eu gostaria de saber como que vocês se conheceram. Certo. A gente se conheceu, eu e ela trabalhava no Shopping Tatuapé, né? Só que setores diferentes. Eu trabalhava no clube de fidelidade do shopping, né? E ela trabalhava na auditoria, entendeu? Aí você pode... Ele no clube de fidelidade, no cantinho dele quietinho, e eu comecei a trabalhar na auditoria. Um belo dia eu desci para poder assinar meu contrato, e quem tava lá? O Lucas. Aí a gente foi se conhecendo, né? E, na verdade a gente era amigo. Eu descia na loja para carregar meu celular. Aí papo vai, papo vem, e a gente começou a conversar. Bacana, E estamos aí legal. até hoje. Bom, maravilha. Bom, como eu disse no início, né? Eu acabei vendo no Instagram ali uma história, né? De um conflito familiar e me comoveu bastante. Eu e a Nayara sempre conversamos sobre conflitos familiares, Sim. sobre coisas de negócio que acontecem, né? Então, tudo casou ali para eu estar trazendo a Nayara e a gente tá puxando essa conversa aí, que eu acho muito interessante. Bom, e já partindo já para essa história, lembra que a gente fez aquela pré-entrevista, você Sim. começou conversando desde o início, né? Então, fica aberto aí o início para você estar falando dessa história aí. Como que aconteceu aquilo do Instagram? O que que tá na postagem e o que que aconteceu? Certo. Logo após a gente se conhecer, né? Pra gente se estabelecer, ter como que fala, vida? Uma estabilidade. Uma estabilidade assim, melhorzinha assim no começo, a minha mãe chamou ela pra vir morar com a gente. Certo. No caso, eu morava com a minha mãe ainda no apartamento onde ela tá morando. E a minha mãe sempre foi tipo de mulher que todos os salários dos filhos é tudo pra ela. E eu nunca percebia isso. Tipo, precisou vir uma pessoa de fora pra me mostrar, pra abrir a minha visão. Entendeu? O que acontece? Minha mãe chamou ela pra vir morar com a gente, né? Achando que ela era uma pessoa bem de vida, né? Porque além de Cara de rica. além de visar o salário dos filhos, minha mãe tem 7 filhos. Além de visar o salário dos filhos, ela tava já visando o salário dela. Entendeu? Só um gancho aqui rapidinho. Então, nisso, tava acontecendo tudo isso e ela começou a perceber. Então, você não percebia isso. Não, eu não percebia. 20 e poucos anos, nunca percebi. Criação, né? Criação. Isso já vem se arrastando anos e anos. Além dele não perceber, eu não poderia falar assim de cara, né? Porque eu tinha acabado de entrar na família sim. e se tratava da mãe dele, né? É algo bem delicado. E ele era muito apegado assim com
com ela. E aí eu peguei, teve um dia que a gente foi sair, né, pro shopping, e eu peguei e falei, Lucas, vamos sair, vamos tomar um sorvete? Aí ele pegou e falou, vamos. Aí eu falei assim, mas você não tem uma roupa melhorzinha pra sair, não? Ele falou, eu não tenho. Eu trabalhava em 2 lugares. Foi aí que pegou pra ele. Eu falei assim, não acredito, Lucas, você trabalha em 2 lugares, você trabalha pra câmera, não tem uma roupa boa pra gente poder sair? Ele falou assim, realmente eu não tenho. Aí ele foi pegando, entendeu? Era algo que eu não poderia falar pra ele de cara, ele mesmo tinha que perceber. E ele foi percebendo, Sim. aos poucos. E nesse dia que a gente foi no shopping, a gente tinha 15 reais. Ela falava assim, Lucas, vamos pelo menos pra tomar uma casquinha. Eu não aguento mais, você só trabalha, eu também trabalhava, né, no Boticário na Nunca época. sobrava, né? Nunca sobrava. Eu preciso sair um pouco pra poder distrair minha mente. Falei, vamos tomar nem que seja uma casquinha. Ele falou, não, mas eu não gosto de sair sem dinheiro. Eu falei, mas vamos. Peguei a melhor camiseta que ele tinha, passei pra ele e a gente saiu. Nisso que a gente saiu, eu falei, Ela viu um decorado, um stand dentro do shopping, né? no Tatuapé. Ah, De legal. imóvel. Sim. Ela falou, Lucas, vamos passar pra ver e tal. Sem pretensão nenhuma Sem inicial. compromisso Né? nenhum, Não. Aí eu falei, Letícia, você tá ficando doida? A gente não Foi tem isso que eu dinheiro vi. nem pra comprar uma casquinha, nem comprar um apartamento. Ela falou, você tem fé? Aí eu falei, eu tenho fé. Falei, então vamos. Tesouro na fé e coragem. Na fé e Sem coragem. dinheiro. Sem um tostão, 15 reais a gente no bolso. Aí ele sentou, ele passou a documentação dele e depois a gente obteve a resposta, né? Ou seja, aprovado. Aprovado. Sim. Legal. Foi aprovado tudo. O que acontece? Ela já estava vendo que a minha mãe já estava estranha com ela, porque minha mãe estava percebendo que ela estava abrindo meus olhos, né? Tipo Sim. de uma pessoa narcisista, né? Sim. Já estava vendo que ela estava abrindo meus olhos e falou assim, Lucas, não conta pra sua mãe. Entendeu? Não conta pra sua mãe, porque ela já tá estranha comigo, e se você contar, eu não sei o que pode acontecer. Sim. E como todo filho acha que a mãe vai ficar feliz pela conquista dele, né? Eu não escutei a Letícia. Fiquei Foi super lá e chateada. A mulher sabe edificar casa. É. Eu fui e falei pra minha mãe. Minha mãe simplesmente pegou e falou, quem que vai pra esse apartamento? É a gente ou a sua namoradinha? Ué, A gente, no caso, ela e os filhos dela. Ela Sim. e meus irmãos, né, no caso. E de lá pra cá, sabe, a coisa mudou da água pro vinho. Inclusive, no dia seguinte, né, a gente foi despejado. Ela colocou a gente pra rua, a gente não tinha pra onde ir. Porque ela queria que eu e o Lucas pagassem a parte do irmão e da irmã do Lucas. Que estavam desempregados na época, né? Ou seja, além de pagar a minha parte, a parte Eu da pagava a Letícia, minha ilha dele. eu tinha que pagar a parte da minha irmã, que estava desempregada, com uma criança morando dentro do apartamento, né? Uma Uhum. filha, e a parte do meu irmão. sim. Era aluguel? Era aluguel. Isso. Ah, sim. Aí eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro, porque era assim, eu fazia R$1.000 hoje para minha mãe, no dia seguinte era R$500. Minha mãe só usa a roupa não sei se posso falar a marca aqui. Pode falar. Pitbull. Pode falar. Pitbull é caro. É É bem só- caro. É só perfume importado, é só roupa de marca. E um dia ela saiu com a minha mãe uma vez, quando tava tudo ok, antes dessa confusão toda. O que ela falou pra você? Ela passou numa loja da Pitbull, ela falou, não conta nada pro Lucas. Eu falei, mas por quê? Não, porque ele acabou de me mandar o Pix, ele não pode saber que eu tô comprando. Ela foi, provou o vestido, eu peguei e falei pra ela, não leva, é feio, não é bonito o vestido. R$700 um vestido. Um vestido. E eu mandava, porque eu não enxergava essa situação. Então, eu via tudo, mas eu não podia, tipo, chegar e interferir, sabe? Eu tinha que ir aos poucos, ele tinha que enxergar isso. Então, Né? nisso que ela descobriu que vocês compraram apartamento, teve essa discussão. Ela ficou infeliz, vocês ela foram não ficou expulsos, feliz. O que aconteceu? Exatamente. Ela foi cobrar a parte dos meus irmãos. Eu falei, mãe, eu não tenho. A gente já tá pagando a nossa parte. Isso. gente. Como no vídeo que O você print daquele vídeo. print, eu fiz questão de postar, entendeu? A gente vai colocar depois. Tá. Sim. Ela falando, ó, eu quero a parte de vocês, que não sei o que e tal. Aí eu falei, mãe, né, já deu um. Aí ela pegou, eu não quero mais um tostão de vocês. A partir de hoje, vê o que vocês fazem na vida de vocês. Faz o seguinte, pega você e sua mulher e vai viver a vida de vocês. E vai. E ainda perguntei, você tá me expulsando? Ela Tô. falou, tô. Entendeu? Caramba. Aí foi nisso que a gente não tinha literalmente pra onde ir. Nesse dia, ela foi fazer uma entrevista de emprego numa joalheria, né? No shopping. No caso, seria o meu primeiro dia de trabalho, foi o dia que a gente foi expulso. Isso. Foi o meu primeiro dia de trabalho na joalheria. Letícia tem uma filha de 5 anos, Sim. chamada Manu, como ela.
E eu tava com a Manuela, a gente não tinha pra onde ir, e a Letícia precisava do trabalho. Sim. Letícia trabalhando e eu com a Manuela o dia inteiro no shopping. Rodando Porque do vocês não tinham meio-dia onde ficar. às 8. E eu no trabalho com a minha mente num turbilhão. E mesmo assim eu fui trabalhar. Entendeu? Mas isso já vem se arrastando da minha mãe, passou pra minha irmã, entendeu? E aproveitando que você está falando disso, né, Nay? Tem a questão, você acha que é um pouco do narcisismo das pessoas, principalmente familiar? Porque você vê que ele falou que já vem beirando isso antes também, né? Depois a sua irmã veio de forma Acho que- agressiva, né, também. Sim, a minha irmã, acontece que eu passei no concurso da Polícia Militar, entendeu? E contei pra todo mundo da minha família, entendeu? O segredo é não contar pra ninguém. Com certeza. Bom, tem gente. Pra ninguém, entendeu? Porque até mesmo as pessoas que é do seu próprio lar, mora debaixo do teto com você, muitas das vezes não quer nem ver o seu bem. Não torce. Às vezes quer ver o seu bem, mas não melhor que elas, entendeu? Então o que acontece? Passei no concurso da Polícia Militar, a Vitória saiu de um relacionamento, veio morar na casa da minha mãe e começou essas confusões, entendeu? Ela não queria trabalhar, não queria. Eu arrumei 2 trabalhos para ela simplesmente não foi. Inclusive, um deles era para trabalhar na administração do shopping, entendeu? Simplesmente ela não quis ir. Foi quando eu cheguei nela para perguntar: Vitória, o que você quer da sua vida? Entendeu? Você quer acordar meio-dia? O que você quer? Você tem uma filha para criar, entendeu? E ninguém aqui tem responsabilidade, entendeu? A gente tá aqui para ajudar, tanto é que a minha mãe cedeu o teto para você ficar aqui e tudo. Enfim, nesse dia ela se transformou, né? Aconteceu uma confusão, realmente aconteceu uma confusão ali na hora. E ela veio pra cima de mim, tudo, se machucou. Esse mesmo dia se machucou, foi fazer um boletim de ocorrência. E antes de fazer esse boletim de ocorrência, ela mandou mensagem. Falando que, vou fazer um boletim de ocorrência e boa sorte pra tentar entrar na polícia. E ela com certeza já sabe que concurso público Não você pode não pode ter. ter Sim, Exatamente. boletim. principalmente quando entra nessa questão de Maria da Penha. Que a polícia preza muito por isso. Sim. Ela não vai contratar um agente Servidor público, um público. servidor público que já bateu numa mulher, que já agrediu, entendeu? Então, e eu tava bem na fase da investigação social, Nossa. pra você entender. Então, ela fez exame de corpo de delito, eu Nossa. também fiz. Então já entrou tudo uma questão de... E assim, por mais que você não seja acusado efetivamente, só de você passar por esse processo que é obrigatório, já te atrapalhou. Né? Atrapalhou, sabe por quê? Porque o resultado da investigação social da PM, ela chegou no dia 17 de novembro. O resultado do processo da minha irmã, que eu fui inocentado, chegou no dia 20 de novembro. Ou seja, fiquei reprovado, Nossa. entendeu? Até sair. E tipo, coisas de dia, foi coisa de dia. Se o resultado do processo da minha irmã saísse antes do dia 17 de novembro, quem sabe, né? O interessante que eu tava comentando com o Lucas sobre a história de vocês é que você fez uma quebra de padrão de criação. Se não fosse ela, você não teria essa visão, porque no seu mundo ali era normal isso acontecer. Então, tava tudo tranquilo. Mas como ela veio de outra criação, ela... Peraí, tá errado. Tem alguma coisa errada ali. E aí você, de uma família, de uma geração, foi o que quebrou. Então, a partir de você, já vai trazer uma nova história, né? Pra você ter ideia, todos os meus familiares não têm essa visão que eu tô tendo. Eles são bem desunidos. Acho que vem da sua avó já, né? Sim, a minha mãe fez a cabeça de todo mundo, entendeu? Tá todos os meus irmãos contra mim, tá, sabe? Não, é engraçado que Só- a questão do narcisismo, né? O narcisista, ele sempre faz com que nós fôssemos os inimigos da história, né? Exatamente. Eles fazem de tudo, atrapalham a nossa vida, eles brigam, eles acusam, para no final, nós que fomos acusados, sermos os culpados de alguma coisa, sendo que não é isso, né? Os vilões, né? Até te Exatamente. desmoralizar, né? Lá. Enfim, aconteceu tudo isso, entrei com uma ação judicial para tentar voltar ao certame da PM, né? Em nome de Jesus, vou entrar agora em dezembro. Vai dar certo. Amém. No máximo em janeiro, entendeu? Porque realmente viram que a própria juíza viu que ela estava mentindo para tentar me prejudicar. Eu mostrei todos os prints da conversa dela antes dela fazer o boletim de E os ocorrência. exames também, né? Oi? Os exames do corpo de delito. Isso. Que ela mesmo se machucou para tentar me prejudicar. Enfim. Então isso já vem
passando de mãe para filho e vai indo, gente. Inclusive, ela tentou me prejudicar também. Como? Nesse dia que a gente foi expulso de lá, foi o dia que ela se virou contra mim. Até então, o Lucas me dava conselho, não confia, não confia. Ela é isso, isso e aquilo. Eu falava, não, mas ela é um anjo, nossa, ela é uma pessoa tão boa, né? Ela se demonstrava uma menina tão boa. E aí eu peguei e continuei. Conversa vai, conversa vem. Comecei a trabalhar, comecei a pagar pra ela cuidar da minha filha. Pagava pra ela uns R$ 400 por mês. E aí, no último dia, eu sei que ela já tava, não sei se a mãe dele se virou contra mim, acho que justamente porque eu abri os olhos dele, porque ela também deve ter falado alguma coisa, né? Que ela tinha um pouco de ciúmes da mãe. Pra você ter uma noção, todos os filhos dela têm uma certa carência, porque a mãe é narcisista, não dá tanta atenção pros filhos, e todos fazem coisas, tipo, absurdas pra chamar a atenção da mãe. Só que a mãe não pode dar aquilo que ela não tem, entendeu? Sim. Como você disse anteriormente, que é de geração, né? A avó deles já tinha abandonado a mãe dele, entendeu? Ela não consegue dar amor pros filhos se ela não tem. E sabe o que é legal? Que eu sempre falo isso, né? Sim, Nós somos uma geração que vamos quebrar todo o protocolo antigo. exatamente. Nós Sim. vamos quebrar uma maldição hereditária. Sim. Sim. A nossa geração, que tem uma consciência melhor social, nós com certeza já vamos quebrar essa geração ruim da nossa família, né? E aí ela fez um boletim de ocorrência contra mim, como se eu maltratasse a minha filha. Foi um outro boletim que foi arquivado, né? Eu cheguei até o conselho tutelar, dei minha versão na delegacia, inclusive o Lucas também foi. Ela alegava que eu maltratava a minha filha, só que quem cuidava da minha filha era ela, pra mim poder trabalhar. Chegava em casa 8 horas da noite. É só Entendeu? pra tentar Prejudicar. É um o tipo próximo. de pessoa que gosta de prejudicar. Entendeu? gente. Será que agora que vocês têm outra visão, já Sim. estão em outro patamar de vida, vamos Sim. dizer assim, hoje como que vocês olham essa situação? Se é uma situação que veio de criação, que de repente se tivesse tido outra criação não teria acontecido isso, como que vocês olham essa situação? Olha, eu acho que é uma situação, porque eu sou religioso. Não sei se vocês são, eu sou Sim. cristão, né? Eu acredito que é uma maldição hereditária. Isso realmente vem se arrastando desde a época da minha avó. Eu não conheci meus tataravós, então eu não sei. Então eu vou falar desde a época da minha avó. Então isso acontece desde a época da minha avó e isso vem vindo, entendeu? Agora realmente a gente quebrou, né, esse processo e a gente vê uma situação totalmente diferente. Então assim, Eu acredito que venha de criação também e isso como ele também. falou, eu também sou religiosa, eu acredito muito nessa questão de maldição hereditária, algo do tipo. E desculpa, pode falar. A minha família também é um pouco conturbada, assim, vamos dizer assim. Mas hoje vocês mantêm contato? Como que tá essa questão? Não, Contato nenhum, nenhum. entendeu? Cortaram o vínculo 100%. Cortei o vínculo 100%. Os únicos que eu tenho contato é com meus irmãos. No caso, eu tenho 2 irmãos. E os meus irmãos são totalmente diferentes das Por meninas. incrível que pareça. Eu não sei o que acontece. Elas brigam entre si. Se uma compra o carro, a outra já fica com inveja. E os irmãos já não é assim. Se o meu irmão comprar uma Ferrari, eu vou ficar feliz por ele. E vice-versa. Você entendeu? Então, a gente não tem mais contato nenhum. Uhum. Inclusive, aconteceu um episódio esses dias. Recentemente a Eu gente... não sei se dá pra contar aqui, né? Pode Então, falar. tem. Pode falar. A gente ficou sabendo que o meu irmão tá trabalhando no evento de Natal do Shopping Tatuapé. Sim. A gente sempre frequentou esse shopping, inclusive a gente já trabalhou nesse shopping, tudo e tal. E a gente foi ver ele nesse dia. E ele também tá entrando nesse ramo de empreender com a gente. Sim. Ele trabalha um dia sim, um dia não lá. No dia da folga dele, ele vem trabalhar com a gente, né? E nesse dia ele tava no evento. A gente falou, ó, tô passando aí pra te ver. A gente já tava no shopping. E eu peguei, bloqueei o celular e coloquei no bolso. Quando a gente tá chegando lá, que a gente encontra. Essa é minha irmã que tentou me prejudicar na política. Nossa. E daí, na hora, eu já peguei o celular, porque eu não vi meu irmão lá, ele tinha ido no banheiro. Eu peguei o celular pra ver o celular e eu li a mensagem dele. Não vai no evento porque a Vitória tá lá. Nossa. Aí eu falei, já foi tarde demais. A gente já Entendeu? tava no evento conversando com um colega nosso, que Um ele outro promotor de evento, né, que Ele- era
corretor. Ele é promotor e corretor também, né? A gente tava falando sobre apartamento, né? Que eu pretendo tirar um apartamento no meu nome pra gente poder investir. E aí, papo vai, papo vem. E aí, do nada, o irmão dele chega. Quando o irmão dele chegou, falou, eu avisei pra vocês não virem. Aí ele falou assim, mas agora já é tarde, já tô aqui. Já Aí tô ele aqui, pegou e sim. falou assim, só não arrumem confusão. Se a Vitória falar alguma coisa, não respondam. E, inclusive, ela tá alegando que vocês estão encarando ela. Eu falei, não. Não, a gente... Narcisista é engraçado, Não. né? E é um complexo de inferioridade Exatamente. junto, né? Na hora, ela já chamou a colega A dela. colega dela ficou. E ficou cochichando e dando cochichando, risada. tipo, ou Só que seja, a gente nem ligou, porque o nosso papo era tão interessante, né? A gente tava falando sobre apartamento que ela e ali nada era a mesma coisa de nada. E na hora que a gente foi sair do evento, a gente passou por ela novamente. Foi aí que ela xingou a gente. Mas por vocês, se hoje tivesse um reencontro familiar, por vocês tudo bem. acredito que da nossa parte, ok, mas da parte deles, eles já são assim. Sim. Entendeu? Costume. Enraizado, Então, né? Hoje pode estar tranquilo. Amanhã, assim, encacuzar, tipo, vai Eles- acontecer tudo de novo. Eles são muito, como que eu posso dizer, oportunista. Quando tá bom, tá bom. Quando não tá, ele já... E só voltando àquela parte que vocês brigaram e tal, Sim. então nisso vocês saíram, vocês ficaram por onde nesse tempo? Saímos, a gente pediu ajuda para várias pessoas, ninguém poderia ajudar, né? Foi quando a minha irmã mais velha, eu continuando caindo no erro. A minha irmã mais velha falou, não, Lucas, vem pra minha casa, que não sei o que e tal, até você encontrar um lugarzinho pra vocês dois. Na tal. verdade, você nem tinha lembrado dela. Eu falei assim, ó, É. tem a sua irmã. O que que você acha? Como ele era uma das irmãs que ele mais tinha contato, né? Sim. Ele conversava bastante com ela, porque eles são os mais velhos. Eu falei, o que que você acha? Ele falou, posso tentar. Aí a gente ligou pra ela, conversou com ela. A gente ficou uma semana lá, né? Ficou uma semana que a Sim. gente conseguiu arrumar um lugar pra gente ficar, tudo, né? E a gente realmente não gosta de atrapalhar ninguém. Exatamente. E daí eu continuei trabalhando na farmácia como segurança, né? Foi quando eu fiquei sabendo que a farmácia ia fechar. Nossa. Aí eu falei, Letícia, e agora? O que que a gente vai O que fazer? que a gente vai fazer? Antes de a gente entrar nessa parte, vocês tinham, se não me engano, você tinha ido pegar roupa, né? Roupa? Na casa na casa da sua da mãe. Na hora que você foi pegar roupa, lembra que você tinha me dito? Na casa da sua mãe. É. Não foi? A gente fez, antes da gente ser expulso, a gente fez a compra, ajudou na compra do mês, né? E ela falou assim, ó, não posso sair daqui com roupas sujas. Vou lavar minhas roupas, né? Pra poder ir embora. Enfim, ela fez todo um cerco, armou ela e a filha dela um cerco. Ela fingiu que foi trabalhar, ela saiu e ela já tinha expulso a gente. Eu falei, Lucas, vamos sair, vamos pegar nossas coisas, já que ela expulsou, não cabe a gente ficar aqui. Fui pegar minhas roupas, tinha algumas roupas sujas, era pouca coisa. Eu falei, mas eu vou lavar, porque anteriormente a gente fez compra, né? Coloquei minhas roupas na máquina, do nada, começou a bater na porta. Eu já imaginei que seria ela, né? E aí ela abriu a porta, ela pegou todas as minhas roupas que estavam na máquina e jogou no chão, molhada. Meu Deus. Todas as minhas roupas que estavam na máquina. E aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, Lucas, olha o que sua mãe tá fazendo. Eu falei, eu não fiz nada pra ela. Eu olhei pra ela no fundo do olho dela e falei assim, o que que eu fiz pra você? Eu não fiz nada pra você, por que que você tá fazendo isso? E ela respondeu? Ela ficava calada. Você vai sair agora. Era a única coisa que ela falava, você vai, você vai. Eu falava, calma, mas eu não vou sair assim, eu sou cachorro. Foi quando a outra irmã dele, a Vitória, que tentou prejudicar ele, ela falou assim, você vai sair sim, você não é cachorro, você é uma cadela. Pô, desse jeito. Eu peguei e falei assim, você pode falar o que você quiser de mim. Eu sou, se você tá achando que eu sou, só não mexe com a minha filha. Foi aí que ela usou meu ponto fraco contra mim. Foi lá, fez um boletim de ocorrência, alegando que eu maltratava minha filha. Enfim, nós saímos, né? Eu fui trabalhar e ele ficou rodando com a minha filha. Do meio-dia às 8 no shopping. Cansados os dois. Cansado. Bom, aconteceu tudo isso, Sim. né? E você tinha acabado de perder o emprego, você também tinha acabado de se perder, né? Então, eu tava nesse emprego, só que como a irmã dele morava longe, morava em Mogi, e esse emprego que eu arrumei foi no Shopping Penha. Não dava pra gente ir, né? Era muito longe. De Mogi até o Shopping Penha. Ou seja, não casou a questão da distância. Exatamente, Né? aí eu tive que sair do emprego. Eu trabalhei 2 dias no emprego, depois eu pedi pra sair, eu falei, seja o que Deus quiser. Ele ainda tava na farmácia, a gente continuou na casa da irmã dele, né? E aí foi isso. Aí ele logo em seguida veio a surpresa, né? Que ia fechar a farmácia, não foi? Então ali vocês estavam completamente desamparados, né? Então eu vou Desamparados. entrar na questão E do diz- o que vocês fizeram ali, né? Vocês resolveram empreender, Sim. no caso, né? Como que foi esse início aí, essa ideia, esse estalo? Eu trabalhava de madrugada,
nessa farmácia foi quando eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa para sustentar minha família. Porque minha família hoje é a Letícia e a filha dela. Entendeu? O que eu vou fazer? Foi quando Deus me deu uma ideia. Falei, eu preciso sair desse ciclo de CLT, esse ciclo de, sabe, ser funcionário dos outros. Que, meu, você trabalha para um sonho do patrão. Entendeu? Foi quando eu falei, vamos vender paçoca. A ideia inicial foi paçoca. Paçoca. A gente foi no atacadista, comprou 2 caixas de paçoca. Falei, Letícia, a gente vai vender na rua, que não sei o que e tal. Então, só para poder complementar aqui, pra vocês entenderem certinho a história, a gente ficou uma semana na casa da irmã dele e logo em seguida a gente foi pra casa do meu pai, que lá é um sobrado, lá é maior. Tem essa parte Tem essa parte Lá é mesmo. maior, mais confortável, até a gente poder se estabilizar, né? Aí eu conversei com ele, falei, pai, a gente tem um apartamento, financiamento, até ficar pronto, a gente pode ficar aí? Foi aí que ele cedeu espaço pra gente, a gente tá lá até hoje, né? E aí, a gente comprou 2 caixas de paçoca, né? E aí eu falei, vamos vender. A gente viu vários vídeos no YouTube que dava certo, vamos fazer o Pix da confiança e vamos vender. Só que a gente já tava sem coragem, a gente tava com vergonha de sair para vender, aquele medo. E aí chegou meu pai logo em seguida para poder, sabe, ao invés dele motivar, não, filha, vai. Ele falou assim, não, isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de vagabundo. Quem vende em farol é vagabundo. Eu falei, pai, eu preciso trabalhar. Se é alguma coisa que vai me dar dinheiro, eu preciso ir. Não, você tem que arrumar um emprego registrado. Aquela coisa antiga, né? Exatamente. Isso foi antes ou depois da pandemia? Faz quanto tempo? Foi depois. Foi depois da pandemia. Aí ele pegou e falou assim, não, mas isso não pode acontecer, vocês têm que trabalhar registrado, arruma um emprego certinho, vão trabalhar, isso não vai dar certo. Enfim, acabamos que a gente nem saiu para vender a paçoca. Quem pegou a paçoca, comeu a metade da paçoca foi meu pai, meu próprio pai. Além de desmotivar, né? Que é aquele pensamento antigo dele. Sim. Ele falou, vai trabalhar registrado. Ele foi lá e comeu a metade das paçocas, não foi? Aí a gente teve que... E aí o Lucas, na madrugada, assistindo os vídeos dele lá no TikTok, aí ele teve a ideia do brigadeiro. Foi aí que surgiu a ideia do brigadeiro. E aí, como que foi esse início? Vocês viram as receitas? Vocês já sabiam fazer? Como que foi? Eu não sabia, Nunca eu tinha tinha feito. ideia como fazer brigadeiro. Nunca tinha feito um brigadeiro. Não sabia na nem os vida. ingredientes. Nesse primeiro dia que a gente foi vender, lógico, a gente assistiu videoaulas, tudo para fazer brigadeiro, né? A gente montou os brigadeiros, montou pouca quantidade, umas 100 caixinhas, mais ou menos isso, né? E no dia que a gente foi sair para vender, o pai dela, meu sogro, pegou e falou assim, ó, vou passar no mercado. Aí a gente combinou meio que de ir junto, só que aconteceu o quê? A gente saiu 5 minutos antes. Andando na rua, a gente não tinha carro, não tinha nada, foi andando na rua com a cestinha. E 5 minutos, depois de 5 minutos, ele estava vindo, tava ele e a minha cunhada chegando. Atrás. E aí, conseguiu vender alguma coisa? Tipo, naquele, sabe? Aquela ironia, né? Aquela ironia dele. Aí eu falei, Marcelo, a gente tá 10 minutos. A gente só passou em 2 estabelecimentos. Já fez 80 reais. Já fez Nossa. 80 reais. Ele falou, o quê? Nossa, é isso aí, vai pra cima. Aí ele mudou, né? Aí ele começou a ver que realmente esse lado de empreender realmente dá certo, É sabe? isso aí, vai pra cima. Se der certo, continua. Falou desse jeito. Eita aí. Legal. Então, vocês começaram a... A gente teve aquele encontro no shopping, né? A gente gostou muito do brigadeiro, aliás. Sim, obrigada. Muito bom o brigadeiro. Ao merchan? E ali vocês ficaram no processo de vender, vocês viram que estava sendo algo bem rentável, né? Estava dando um lucro, né? E desde então vocês se decidiram a ser empreendedores. A partir dali, vocês viram que estava dando certo, estava dando em média quanto por dia? Uns 80, 100 reais, né? Não. Não, Não, podia dar mais. dá mais? Pra você ver, a gente entrou nesses 2 estabelecimentos. A nossa primeira venda foi no veterinário, né? Pro dono Em da 10 minutos veterinária. foi 80. Em 10 minutos a gente Caramba. ganhou 80 reais. Só que assim, aquilo, andando, Sim, conversando ralando. bastante com os clientes, todos os estabelecimentos, todos, até na mecânica, a gente entrava e oferecia o produto. Então dali vocês viram que era um negócio de Sim. vocês mesmo, empreender, né? Acho que a gente ficou uns 40 minutos, né, na rua. No primeiro dia, a gente conseguiu fazer uns 300 reais. Que No legal. primeiro Porque dia. pra você ter ideia, eu trabalhava 12 horas na farmácia, entendeu? Pra ganhar Cento e pouquinho. 120. Nossa. Era, 12 horas. cento e pouquinho. Em 10 minutos a gente fez 80. Então, tipo,
Pra vocês terem uma noção de diferença. Vocês ficaram quanto tempo vendendo brigadeiro? Brigadeiro a gente começou em junho desse ano, 2024, e foi parar de vender brigadeiro em novembro, no começo de novembro. Foram 5 meses vendendo brigadeiro. Legal. Com muita mão de obra. E só um parênteses aqui falando de empreendedorismo, né, Nay? Que eu e a Nay somos praticamente empreendedores aí há algum tempo, né? Sim. Eu, no ramo da fotografia, né? Sim. Trabalho como vídeo, também sou corretor de imóveis. E você também, né, Nay? Já. Eu comecei na parte de fotografia com 15 anos. E é engraçado que todo começo de empreendedor sempre tem alguma coisa que ou é pra gente se afundar de vez, ou é pra gente falar, pois eu vou. No meu caso foi que eu fui entregar um álbum pra cliente que ela tinha escolhido e ela pegou e jogou no chão. E falou que pra ela aquilo era lixo. E eu só tinha 15 anos. E aí uma coisa bem interessante é que a inteligência emocional nessa hora, a gente não faz curso, não vê vídeo, vem na hora, vem na intuição. E eu falo que é muito sobre a fé. E aí eu separei uma frase de um cantor que eu gosto, Sim. que ele resume muito isso que vocês passaram. Que diz assim: só quem sabe a tempestade que passou tem a consciência e a certeza do valor do sol. Não tem tempestade que dure para sempre, nem sol que brilhe durante a noite. Tudo tem seu momento, e foi um dos piores momentos da minha vida que aprendi, de fato, o que é a fé. Entendi que é quando não temos nenhuma visibilidade do alto mar e continuamos navegando com a certeza de que tudo vai se acalmar. É crer sem ver, é sentir sem tocar. E foi exatamente o que aconteceu Caramba, isso com foi vocês. forte. Foi exatamente. Eu acho que ela ter jogado o álbum assim, falado que era lixo, eu não sei qual seria a minha reação. Foi bem impactante, né? E você com 15 anos também foi bem. 15 anos, mas é que quando a gente entende que o outro tá falando dele, não da gente. Não da gente. Aí a gente tem Exatamente. essa visibilidade, falando, nossa, não, eu vou continuar na minha. Sim. E foi o que aconteceu, Sim. o propósito. Aí você continuou. Continuei, Caramba. agora tem a empresa, tudo, Que tem a legal. agência. Né? E foi até legal que a gente tava tentando escolher um tema, né? Foi propósito, Foi se eu não me engano. propósito. E vendo a história de vocês, a gente conversei com ela, resumi assim e falei, Nay, qual o tema que a gente vai colocar para esse podcast, meu primeiro podcast? Aí ela falou, propósito fica legal, e realmente faz Sim. sentido, né? Porque vocês inicialmente entraram num stand de venda sem ter nada, somente com a fé, Nada. e vocês conseguiram ser aprovados. E se eu não me engano, um pouquinho antes ou depois vocês compraram o carro? Um pouquinho depois. Então, um pouquinho depois, eles logo compraram um carro. Foi mais Então, um ato de fé, né? Foi praticamente sem ter nada. Uma outra vez que ele falou, você tá doida? Eu falei, não tô doida. O engraçado que aconteceu, eu falei a mesma coisa A pra mesma ela. coisa. E eu vou repetir a mesma coisa pra ele. Eu falei, mas você não tem fé? Tanto que no dia quando a gente foi olhar, ele foi num lugar bem longe, né? Que você foi pra ver um Sim, eu carro. fui lá na Vila Prudente pra ver um carro Pra ver um carro. e não Nada. aprovava. Nada dava certo no nome Fui dele. no Jaçanã pra ver o carro e não aprovava. Já tava com uma renda um pouco comprometida, né? Por conta do apartamento. É. E tinha uma concessionária do Do lado, lado de casa. uma agência de carro. Nossa. Eu passava lá sempre de ônibus, eu olhava um HB20 branco, eu falava, eu queria aquele carro, Senhor. Eu falava, Deus, abençoa aquele carro pra mim. E aí eu peguei e falei pra ele, Lucas, vamos passar lá. Ele falou, não, mas banco é banco, você não aprovou lá, não vai aprovar aqui, você tá doido? Eu falei, mas vamos, por favor. Ele falou, tá bom, você vai parar de me encher o saco, a gente vai. Aí no dia que a gente foi, ele conversando lá com o vendedor, aí eu peguei, passei a mão no carro e falei assim, Senhor, esse carro vai ser meu. Amém. E a gente conseguiu. Mais certo. uma vez deu certo. Então, que legal, né? Então, em meio a toda aquela luta que eles passaram, Sim, eu acho que é assim, né? Uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida também. sim. Em meio às diversidades, sempre tem grandes vitórias, né? Então, Exatamente. tudo, na minha vida foi basicamente assim também. Eu, quando comprei meu primeiro imóvel, eu fui na fé e coragem também. Eu não Sim. tinha nada. A única coisa que eu já tinha adiantado era a declaração, né? Que me falaram para fazer a declaração depois de Sim. renda e tal. Só que na hora quando eu fui fazer a escolha do imóvel, né? Aí onde eu estava trabalhando, aí eu falei pro meu gerente, veio aí o mais barato, né? E fui na fé e coragem também, sem entrada praticamente. Ele, se não me engano, ele pediu só 2.000 na época de entrada, né? Fez uma parcela lá e eu era autônomo, sou autônomo ainda, então... E sem ter dinheiro nenhum, eu não sabia se mês que vem eu ia ter dinheiro. Só que aí aconteceu que todo mês, graças a Deus, eu estava vendendo imóvel. Sem contar na época da faculdade, que a gente se conheceu em 2013 ou foi Caramba. 2014, né? E na faculdade, principalmente de comunicação, sempre tem aqueles que não quer te ajudar, não sei por quê.
Certo. Eu costumo dizer que é o seu brilho. Você tem um brilho tão Quer forte. te ver bem, só não melhor que eles. É isso aí. E aí o Lucas falava, como que eu faço isso? E eu também com o Lucas, como que faz aquilo? E aí a gente foi crescendo. Não, e tem um detalhe. Antigamente, o nosso curso no primeiro semestre era junto. Era rádio, TV e publicidade. Só que mesmo a gente se separando ali no curso, nossa amizade se manteve. Eu sempre tive amizade com o pessoal de publicidade, tanto que eu ajudava várias vezes. Né? E era bem legal também. E tem um detalhe dessa história. Terminei a faculdade... Terminei não, antes de entrar na faculdade, em 2011, eu conheci uma pessoa chamada Fran, na ETEC, que eu fazia curso técnico. Sim. E virou minha amigona. Quando eu entrei na faculdade, eu sentei do lado dele, começou a fazer amizade, adicionamos no Facebook. Quando eu olho, a Fran, fui perguntar pra ele, de onde que você conhece a Fran? Porque eu conheci a Fran no Tatuapé, e eu fazia faculdade aqui na Cruzeiro do Sul. Aí ele vira pra mim e fala, minha prima. Nossa. Muita Aí eu, coincidência. nossa, como, né? Não, detalhe, você mora onde? Eu moro em São Mateus. Então, assim, Caramba, nada com... Tudo era pra acontecer mesmo. Meu, Quando é pra acontecer, acontece. Então, essa questão da superação, ela vem cheio de lutas mesmo, né? Então, vocês, em Muita meio a luta. todas essas lutas, vocês compraram um carro, compraram um apartamento. Então, assim, Eu ainda falo pra ela, se eu continuasse morando com a minha mãe, Você não ia ter com nada. certeza eu não ia ter nada. Sabe uma coisa que eu aprendi também? Essas coisas tiveram que acontecer, senão vocês não iam ter esse estalo Não ia ser. de você comprar um apartamento, É de você... aquele famoso ditado, quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Exatamente. E na questão do brigadeiro, vocês Sim. estavam vendendo ali, vocês continuaram a vender? Como que foi? Então, a gente ficou 5 meses, né, vendendo brigadeiro. vendendo E muita brigadeiro. mão de obra. Só que assim, a produção do brigadeiro Muito cansativo. Imagino. é muito, Assim, gente, é É muito... por isso que eu madrugadas. compro. Quando eu vejo alguém vendendo, eu compro, Eu porque falo dá assim, trabalho. as madrugadas ali era, nossa, enrolando brigadeiro Você ter ideia, a gente já chegou a vender 100 caixinhas por dia. por dia. E a gente começa a Por vender a partir das 6, 18 horas. O horário mais cheio. E vai até as 11, que é o horário que a última pessoa sai do shopping. Entendeu? E a gente consegue vender 100 caixinhas. O horário de janta, né? O horário Por de mais quê? movimento. A gente começava a trabalhar esse horário porque tem a produção. Então a gente ficava o dia inteiro, acordava cedo pra fazer os brigadeiros. Aí quando dava 6 horas a gente saía pra vender. Então, Entendeu? a gente ainda colocou minha irmã pra poder ajudar. A gente dava um valor simbólico, eu falava assim, ó, bate a massa, quando a gente chegar, a gente enrola. Já ajudava muito, já era muito adianto, Entendeu? né? Aí o que eu pensei? A gente precisa encontrar alguém que faça o produto pra gente. Porque quanto mais tempo na rua a Mais gente dinheiro. fica, mais dinheiro entra. Mas vocês vendem, sim. Você entendeu? Se a gente começa a trabalhar às 18 e vai até às 11 horas, às 23 horas, a gente fatura isso. Imagina se a gente começar, 9 horas da manhã. Entendeu? Então, Vocês resolveram terceirizar a partir daí? terceirizamos. eu ia Entendeu? perguntar isso, como foi o processo para escalabilizar o negócio de vocês? Pode falar. Hoje a gente tá com as trufas. A gente tá fazendo trufa. Ah, vocês mudaram pra a gente trufa, mudou sim, pra... não? É. Ah, que Inclusive, eu legal. trouxe algumas aqui, se vocês quiserem dar uma Sério? olhada. Deixa eu dar uma olhada. E aproveitando enquanto você vai mostrando também sobre a questão do planejamento financeiro, né? Porque Perfeito. saiu do aluguel, comprou o apartamento, comprou o carro e ainda estava empreendendo e ainda pagava um pouquinho para cada um conseguir fazer uma coisa, né? Sim. Outra coisa Exatamente. também, quando eu tava conversando com vocês, eu também falei que tava começando a vender pipoca. Uhum. Sim. E faz tempo que eu não pegava dinheiro na mão. Gente, quando eu vi assim, um bloco de Você dinheiro na minha Você mão, assustou. eu fiquei, gente, faz tempo que eu não sinto isso. E eu comecei a ver a questão do lucro, né, do faturamento, né? E a gente realmente vê a diferença na questão de um CLT que não paga tão bem. Tem CLTs que são bons, tá, gente? Mas assim, tem CLTs que a maioria que não pagam tão bem, tem aquela questão de um trabalho um pouco mais trabalhoso. Trabalho, mas trabalho. É que o trabalho, o modelo de negócio de trabalho no Brasil é muito diferente lá fora, né? Por mais que hoje a gente tenha aqui o CLT, que te ampara em algumas coisas, hoje tem aquela centralização de monopólio de indústrias no centro da cidade e a maioria nos extremos. Então são 2, 3, 4 horas para o trabalhador chegar. Até Já o chega local. cansado. Exatamente. O trajeto já cansa. Fala um pouquinho da trufa de vocês, gente, como que o pessoal adquire, pode falar para câmera. Pode falar, vida. Ó, gente, para quem quiser primeiramente ter contato com a gente vai ter o nosso Instagram,
Vai estar Propósito 2025, tá? E a gente... Vai ter alguns sabores aí sortidos. a gente já tem trufa de limão, maracujá, morango, brigadeiro E e prestígio. prestígio. São todas muito boas, gente. E vocês fazem para encomenda de festas ou ainda não? Ainda não, Ainda a gente não. tá só... Olha o modelo de negócio. É. Que o pessoal, quem quiser, pode contratar eles para ver se eles vão fazer Ainda sim. não, brigadeiro, trufa, a gente tá aí, ó. É verdade. E eu, falando um pouco também da minha parte, Sim, eu falei da pipoca com vocês, né? sim. E eu vi que é algo muito rentável, né? Algo que o custo é muito baixo, né? Sim, da minha exatamente. parte. Eu vi que o público também aceita muito bem, né? Muito. E eu comecei a fazer de uma forma, um pacotinho X. Aí eu vi que tinha uma forma mais barata, com um pacote melhor, que já era com aquele zip que fala, Que né? legal. Que não precisava comprar o ariminzinho. Eu não tinha pensado nisso. Uhum. E parece que Deus vai mandando sinais. Todo lugar que eu vejo tem um negócio de pipoca. Eu Alguma falo, coisa. peraí. Aí eu fui num evento, numa abertura de uma loja na Paulista. Esses dias, aliás. E tinha um pessoal de eventos ali. E eles estavam oferecendo pipoca. Caramba. E num pacotinho mó bonitinho, assim, com a logo, né, da loja. Ou seja, eles trabalham com a pipocas, porém fazendo eventos. Então, a Nai falou de eventos, e realmente é um leque que pode ser aberto aqui também. Seria bom Sim, também, né? com certeza. Pensar nisso. E é muito legal quando você começa a virar autônomo, que você acaba aqui, pelo menos no meu caso, né? Eu sou fotógrafo, sou corretor, então assim, eu acabo tendo essa liberdade para poder estar fazendo esse tipo de negócio. Fazendo... Você também, né, Nai? Você além de fotógrafo, você trabalha, se não me engano, com marketing, né? O marketing, parte de social Que media, legal. precisando. Precisamos muito. Estrategista. Vou mandar um direct. Pode mandar. E eu comecei assim também nessa parte, porque ninguém queria me dar um emprego. Eu falava, fulano, tem uma pessoa que eu não vou citar nomes, né? E era design do Itaú. Uhum. E eu falei assim, nossa, design do Itaú pode me ajudar a entrar. E aí eu falei, fulano, você pode estar me ajudando a conseguir um emprego nessa área, né? Ele virou pra mim e disse assim, não. Aí eu dei risada, brincalhando do jeito que eu sorri. Não, você tá zoando, né? Não. Mas eu falei, por quê? Você é design, a minha área é planejamento, é diferente. Ele falou assim, a área que você quer é que eu quero entrar. Meu Deus. Eu nunca mais esqueci isso. E pedia para um emprego para um, para outro, e nada. E aí eu virei, parei e entra naquela questão de Deus novamente, né? Eu falei, gente, mas por quê? Que ninguém quer me dar. E aí veio essa questão do brilho. Quando você tem um brilho maior, as pessoas querem Isso apagar. quer Eu falei, ofuscar. quer saber? Eu vou me dar um Exatamente. emprego. Ou E seja, peguei e ele criei. queria estar ali naquela área que você almejava, né? Ele... E aí eu costumo falar que nós que empreendemos, né, ou que é autônomo também, a gente não tem chefe. Mas se você tem uma religião, uma fé, o seu chefe é Deus. Sim. Então você tem que sentar com ele e perguntar o que eu faço agora. E confiar, né? Sim. Sempre Tanto que- consultando. Desculpa. Tanto que eu só entrei na área da corretagem porque eu não arrumava emprego. Gente, eu fazia entrevista, Tá vendo como que rodo. as coisas... Inclusive, a gente tá... Lembra? O Lucas falava, ah, como assim? O mercado, não sei o que. Eu falei, Lucas, você tem um estúdio. O Lucas tem um estúdio fotográfico. Que legal. Ah, sim, é. Já pode divulgar aí pra fazer. Nessa área dele de corretor, inclusive, a gente já tá visando um apartamento aí pra comprar. É, que legal. E assim, a questão da corretagem, né? Sim. Na hora que eu entrei na corretagem, eu falei, tem que ser aqui, porque eles fazem uma pré-entrevista assim, mas qualquer um entra, entre aspas, Sim. né? A pessoa, ela entra ali sem creche, sem nada, depois ela faz o estágio, ela vai fazendo ali o curso de TTI, né? Que é Transações Imobiliárias, né? E nisso eu fiquei ali, só resumindo um pouquinho a minha história também, né? Ali eu fiquei, se eu não me engano, 6 meses, 8 meses e nada. Só que também o que acontecia? Eu chegava, saía 3 horas da tarde, então eu não dava tanta fé ali. Trabalhava na Lopes? Não, era... Na verdade, a minha primeira entrevista foi na Lopes, em 2013. Só que eu Trabalhei fiquei lá. uns 4 meses só e saí. Só que isso eu tinha 18 anos, faz muito tempo. Uhum. Aí, anos depois, no final, antes da pandemia, eu acho que no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu entrei, né, numa empresa e ali era alto padrão. Então eu falei, meu, para começar de alto padrão é um risco, né? Sim. E acontecia que eu meio que desisti. Na verdade, não que eu desisti. Eu tava com um estágio. E no processo de no definitivo, você fica um período sem estágio. Então você definitivamente não pode fazer nada.
Aí o pessoal ficava meio que me ameaçando, ó, o Cresce vai passar aí, cuidado, hein? Fiscalização. Colocando medo. Colocando medo. Corretores, O pessoal é assim corretores mesmo. mais antigos, porque ali é alto padrão. Sim. O cliente que entra ali, ele é 20 mil de comissão. Caramba. Então, um a menos ali pra eles é lucro, entendeu? Aí nisso eu falei pro meu gerente, então, cara, não dá os caras ficar falando aí, ó, esses caras é fogo, hein, meu? Aí eles, espera o Cresce aí, então. Um amigo meu me chamou pra trabalhar com ele, fiquei um mês CLT. Enfim, eu fiquei lá e daqui a pouco o meu gerente, aí, você vai voltar? Porque meu Cresce definitivo já tinha chegado. Sim. Aí eu falei, meu, eu vou voltar. Aí eu pensando comigo mesmo, vai ser pra focar mesmo, 100%. Sim. E nisso eu tinha um cara lá, meio doidão, malucão das ideias, só que umas ideias... Meu, às vezes é bom confiar num doidinho. Sim. Ele falava, meu, você tem que acordar pensando que você vai vender hoje. Vem com fé, vem com coragem. Não era evangélico nem nada. Ele Só vem era na fé, doidinho. Só vem tinha na fé, na coragem. Acredita que você vai vender imóvel. Todo dia você tem que acreditar. Sem brincadeira. Domingo a domingo, das 8 às 8. Caramba. Eu fiz uma loucura, assim, das 8 às 8, domingo a domingo. É impossível Deus não me abençoar abençoe. nessa época. Então, assim, Deus muitas das vezes ele nos dá oportunidade. Sim. Só que ele quer ver um pouquinho mais da gente. Faça Ação, por ti né? que eu te ajudarei. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí, só pegando o gancho da questão espiritual também. Sim. Aí tava lá na igreja, um rapaz lá ministrou e falou, ó, Deus falou que me abençoa essa semana. Ou que me abençoa logo. Isso foi no domingo. Foi na terça-feira, e nisso que eu tava naquele processo, de domingo a domingo. E foi pouco tempo que eu fiquei nesse processo. Eu achei umas 2 semanas, 3 semanas nesse processo. Aí foi uma cliente que veio no online, né, e agendou uma visita. Eu não tava acreditando. Eu falei, Tava o quê? sem Calma aí. esperança. Aí ela veio. Aí meu gerente atendeu, pum, assinou. Falei, nossa, glória a Deus. Na época a comissão era de 20 mil. Caramba, 20 mil de meu. comissão. Isso era numa terça, aí passou quarta, aí passou quinta, aí depois chegou quinta-feira, cliente de vez. A cliente que veio no stand. Era uma médica e tal, queria comprar. Detalhe, né? Que tem a roleta, né? Que vocês fazem um sorteio pra Isso. ver qual corretor que vai atender primeiro, né? Exatamente. E eu tava na vez e era tipo 7h45, era até as 8. Nossa. Então é aquilo, teve um gerente que conversou comigo, né? Ele falou assim, como que é a frase mesmo que fala assim, que falam que quando você vende, falam que é sorte. Eu falo assim, deixa eu trabalhar um pouquinho mais pra eu ter sorte. Você já ouviu essa frase? Então é isso, eu fiquei ali na fé e coragem, e no último final do dia ali, né? Ela chegou e comprou. Então, em 3 dias ali, 40 mil de comissão. Caramba, Então, Já assim, falaram pra mim, se você tem sorte, fala, não, eu tenho fé. Eu tenho exatamente. fé. É diferente, né? Exatamente. Pois é. Então ali eu batalhei muito pra ter conquistado aquilo e é isso, né? É a Caramba, gente ter gente. coragem, ter fé e não desistir jamais, né? Parabéns. Aí, tá vendo? E Parabéns. falando de não desistir, de empreendedorismo mesmo, como que vocês fazem um planejamento? Como que foi essa questão do financeiro? Como que é a organização da empresa de vocês? A gente coloca literalmente tudo num papel. O que entra, o que sai. Porque você vai pensando, se você não anotar o que tá saindo, parece O que... dinheiro some. Gente, o dinheiro Some, some. Se desaparece. você não tiver o controle, Mas o dinheiro assim, vai embora. pra entrar é uma luta o dinheiro. Pra sair, É muito fácil. Entendeu? Inclusive, para deixar claro aqui, o nosso real objetivo das trufas, tudo, é o nosso casamento, né? Perfeito, perfeito. Entendeu? E, consequentemente, vem o apartamento, entendeu? O carro, Os essas carros, coisas tudo. assim. Mas o nosso real objetivo é o nosso casamento, né? Então E é a isso. gente também quer empreender, né? De outras formas também. Sim, claro. A gente tá com uma ideia agora de poder abrir uma máquina de ursinho de pelúcia. ah, legal. Legal. Nossa, olha como que a coisa puxou. Eu pesquisei também sobre essas Sério? máquinas, aquelas de puxar. Isso, Eu de pesquisei. gancho. Vocês viram no Ratinho? Não, a gente, toda vez que a gente vai no shopping, eu falo, vamos jogar, só que a gente nunca ganha. Eu falei, caramba, Falei, peraí, isso Meu, aqui olha que alguma legal. coisa errada. Eu tava assistindo o Ratinho e a moça, eu não sei, eu não entendi direito se ela ganhou, se ela ganhou uma mentoria. Eu acho que foi uma mentoria desse cara, que tem uma parte de um programa do Ratinho que eles dão o prêmio de alguma coisa que eles pediram. Uhum. E a mulher era apaixonada por ursinho. Uhum. E nisso chegou esse empreendedor, que ele ganhou o marketing dele, claro, e ela ganhou uma mentoria. Aí eu entrei em contato com esse cara, né? E, cara, é um negócio muito bacana.
Muito interessante mesmo. Tá aí uma Muito ideia. lucrativo. Eu falei pra ele, meu, todo shopping que a gente vai, não sei se você percebeu, tem essas máquinas, né? Eu tô viciado. Então, você tá viciado, só que o problema é, você ganha, eu não ganho. Então, mas, Eu peguei as manhas. mas Pegou? toda vez que eu Peguei. jogo e eu perco, toda vez que eu perco, eu quero jogar mais, então acaba viciando. Aí tem uma churrascaria que a gente vai de vez em quando. A gente foi uma vez no aniversário da minha tia. Aí eu peguei as manhas do negócio e consegui. Aí a gente voltou, tentei, eu consegui mais 2 ursinhos. Falei, gente, aí, né, na questão do negócio, é Sim. muito legal isso que a gente vai abrindo um leque para outros Sim. negócios. Que nem eu comprei a pipoqueira elétrica, Sim, com carrinho e tudo. Eu pretendo trabalhar com isso, né, sim. mais firme. Penso também em comprar máquina de sorvete que não é cara no Mercado Livre. Tem Legal. máquina de 3 mil, 2 mil. Então é legal uma dica também para você que quer empreender. Dá uma visitada no Mercado Livre, vê a máquina de sorvete, de algodão doce, de pipoca, que é algo que pode ser bem rentável também, né? A gente tava conversando, né, entre a gente, falei, o legal seria o cliente vir até a gente, não a gente ir até o cliente, né? Sim. Exatamente. Aí que entra o marketing digital, pessoal. Eu preciso que o cliente venha até mim, né? A gente já pensou também em abrir hamburgueria, só que eu falei assim, não, vamos fazer o melhor. Todo shopping que a gente vai tem uma máquina, vamos tentar. Logo, logo a gente vai ter várias máquinas Eu- em todos os Já- shoppings de São Paulo, hein, gente? Já E- estamos investindo já nisso E no aí. stand de vendas da Vivaz que eu trabalhava, tinha uma pipoqueira. E eu Sim. conversando com a moça lá que tava fazendo pipoca, falei, nossa, eu sempre tive a vontade de ter, né? De Que legal. poder estar fazendo isso. Quanto que você ganha? Ela falou o valor que ela ganha lá. Ela falou que essa moça que é dona dessa pipoqueira tem vários carrinhos. Vários carrinhos. É. Tipo, tem uns 10 carrinhos. É uma franquia. Já Meu, trabalhei fazendo pipoquinha Sério? também, já. Então, assim, você imagina, você começa ali com uma, daqui a pouco você tem Tá com 3, várias. você tem 4. Às vezes você não dá conta, já tem que contratar e por aí vai. Sim. Né? E a questão que a Nay falou de marketing é muito importante. Então, quando você tiver um negócio, o marketing digital ele vem para ajudar muito nisso. Vai dar uma Então, alavancada, né? Sim, totalmente. De repente, até vocês mesmo com a trufa, com o brigadeiro, vocês fazem ali um anúncio, né? Algo do tipo, você acaba tendo uma clientela que vai até além do iFood. Digamos que o iFood ele fica um pouco mais preso ali no aplicativo, né? Nay? É, que as redes sociais, a gente usa ela para criar conexão. Sim. Às vezes o seu cliente não está ali no Instagram, no TikTok, mas o filho dele tá. Sim. Ou quando ele vai deitar, chega do trabalho, ele vai deitar, ele vai rolar aquela tela ali, ó. Então ele tá ali. Talvez não no papel de consumidor, mas no papel de receber entretenimento. E falando de propósito, pra gente finalizar, o Instagram de vocês é Propósito 2025. Isso. Qual é esse propósito e como ter um propósito? O nosso propósito é realmente casar, fazer uma festa, realizar o nosso sonho, né? E crescer nesse ramo de empreender, entendeu? Crescer cada dia mais. Exatamente. Eu falo pra ele, né, que o brigadeiro e as trufas foi só um começo, né? Foi só o Com começo certeza. de O nosso tudo. propósito agora inicial mesmo é casar. A gente quer casar, oficializar tudo certinho. Eu quero vestir um vestido de noiva. Perfeito. Então, para vocês que quiserem as trufas deles, tá? Tá aí o Instagram deles, tá? Seguem ele, podem fazer seus pedidos à vontade, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço de vocês terem aceitado o meu convite de estar nesse podcast. Agradeço a Nay, que a gente já se conhece há um bom tempo, e ela Sim. aceitou de imediato, né, esse convite. Muito obrigado, Nay. Eu é um prazer estar com agradeço. você. Obrigado, Lucas, Letícia, tá? Obrigada, gente. E é isso. Fica aqui finalizado o nosso podcast. O primeiro podcast Não é Zona na Leste. Muito obrigado a todos. Obrigada.